A paz do Senhor, eu sou Júnior Cristo. Eu sou o pastor Enos. E esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza, já está cravado, determinado, decretada a sua vitória no nome de Jesus. Carimbado em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de entrarmos no assunto, né, pastor? Que nós iremos estar comentando hoje. Sim. Quero já, desde já, estar te convidando a estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso conteúdo e ativando o sininho, que isso vai nos ajudar bastante, ok? O vídeo de hoje, o assunto desse vídeo, é um assunto bastante polêmico, já foi bastante discutido no nosso meio evangélico, né? Mas é um mal que vem... é conhecido como o mal do século, né? Verdade. Que é a questão da depressão. Nós estaremos tratando aqui sobre o assunto depressão. O pastor vai estar nos esclarecendo esse assunto. Porque por muito tempo, o caso depressão no meio evangélico foi tido como uma espécie de tabu, né? Mistificado, né? Mistificado. Crente não pode entrar em depressão. Senão estavam endemoniados. Nós estávamos endemoniados. Por muito tempo os Verdade. pastores, quando os pastores conhecidos na mídia, né? Que vinha à tona, pastor fulano de tal, caiu em depressão, tá depressivo. Aí, o nosso meio, imediatamente crucificava o pastor. Sim. Fala, cair, tá em depressão porque está endemoniado, ou então tá em Pecado. pecado, né? Eu quero saber do senhor. Depressão é um diabo, é um demônio chamado por depressão, ou é um mal natural comum, psicológico? Queria que o senhor nos explicasse um pouco, né? Sobre a questão da depressão no meio evangélico. Muito bem. Tá? Desde já saúdo os amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Tá? Reforçando, tá? O pedido que nosso irmão Júnior já fez. Tá? Compartilha o nosso vídeo. Comenta, curta. Vocês estão esquecendo de comentar, de compartilhar. Porque quando você curte e comenta e também compartilha, lógico, tá? O YouTube entende que o assunto é relevante e compartilha para demais pessoas, né? Deixa à disposição para demais pessoas. Né? Então é muito importante vocês nos ajudar, tá? Pois bem, o assunto sobre depressão, ele é um pouco, como já foi dito pelo nosso irmão Júnior, por muito tempo ele foi mistificado, né? Havia muita polêmica em volta desse assunto, porque como já foi bem comentado aqui pelo nosso irmão Júnior, que quando algumas pessoas no meio cristão passavam por um momento de depressão, geralmente as igrejas escondiam, né? Alguns pastores vinham ter esse mal, conhecido como mal do século, escondia na intenção de não levar a público, porque eles seriam taxados de estarem em pecado, de estarem endemoniados, e as coisas que até pouco tempo, né, não havia muito conhecimento acerca desse assunto. Pois bem, falar sobre depressão não é um assunto fácil, tá? De antemão já quero partilhar isso com vocês. Não é um assunto fácil de se falar, tá? Não é um assunto que venha a ser esclarecido assim em 15 minutos, em 20 minutos, conforme é o tempo do nosso programa. Também quero deixar bem claro aqui que eu não sou especialista no assunto, tá? Eu vou dar o meu parecer como pastor, né? Que todo pastor, ele tem sim um pouco de... Ele é psicólogo, ele é psiquiatra, tá? Ele é analista, né? Verdade. Ele é uma pessoa que conversa com as pessoas e tem por obrigação de entender algumas questões. Bom, primeiro devemos entender o tipo de depressão, tá? Nem toda depressão é de cunho maligno, ok? Existe, segundo os estudiosos, né? E aí eu lanço a responsabilidade para esses estudiosos, que existem vários tipos de depressão, tá? Principalmente isso ocorre mais no meio das mulheres. Existe depressão não só de mulheres, mas homens também. Mas no caso das mulheres, existe a depressão pós-parto, que é falado, né? quando a mulher ela perde a criança no período da gestação, ou então quando ela tem a criança, mas algo aconteceu, melhor dizendo, no período da gestação ali, que deixa ela um pouco desequilibrada emocionalmente. Certo. Então nós temos relatos de mulheres que, após dar luz à criança, rejeitou a criança, tá? Não aceitou a criança,
criou aquele trauma, Por entrar num estado depressivo, né? Por entrar exatamente num estado de depressão pós-perca. Isso é tratado, lógico, né? É dado medicamentos, os médicos vão lá e conseguem resolver a situação. Existe também a depressão pós-perca. Que depressão é essa? É a depressão quando a pessoa perde um ente querido, um amigo, um familiar, essa pessoa vem a morrer. Por aquela pessoa está muito apegada àquela pessoa, tá? Então, cria na mente de algumas pessoas, tá? Um trauma, tá? E ela não se consegue ver longe daquela pessoa mais, tá? Ela não consegue entender o que aconteceu com aquela pessoa e por isso ela vem, tá? Vem a não aceitar aquilo que aconteceu. Então entra em um momento de depressão profunda, tá? Que é isso. Que tipo de depressão é essa? Ela não tem mais alegria de conversar com ninguém, né? Não tem mais alegria de estar entre os familiares, tá? Literalmente, elas se descuidam da beleza. Alguns não tomam banho, não querem tomar banho, sim. Não cuidam da sua higiene pessoal. Elas se entregam. É o que literalmente é a depressão pós-perca. Ela não quer saber de ninguém, tá? Ninguém pode chegar para conversar com ela porque ela não vai ouvir, tá? Como se trata? Lógico, primeiramente nós temos que orar a Deus. Essa pessoa deve procurar uma pessoa espiritual, um pastor, tá? Um evangelista, alguém que entenda da área espiritual. Deve-se também procurar, tá? Um especialista na área, como um psiquiatra, psicólogo, tá? Esses profissionais da ciência que Deus levantou para tratar esse assunto, né? Nós temos várias depressões. Se eu fosse falar aqui, teria uma gama de... Mas a pergunta é, no mundo cristão, o que é isso? Exato. Veja só, nós vivemos em um período em que há um número muito grande de pastores entrando em depressão. Em qualquer... Você vai lá no Google, no YouTube, pesquisa lá pastores que entraram em depressão. E infelizmente muitos deles vieram a óbito, cometendo suicídio, porque entrou em depressão. Esses pastores estavam endemoniados? Não, não, tá? Muitos deles estavam passando por um momento difícil na sua vida pessoal, na sua vida ministério, devido o número de trabalho demasiado, a pressão no ministério, tá? Dívidas que não consegue pagar, sanar, tá? O crescimento do ministério, por mais que ele zele sobre ele não veio o ministério crescendo. Então ele coloca na mente que a culpa é dele, que quando está errada, o porquê que está assim, que fulano de tal abriu a igreja tal dia e conseguiu ter a igreja crescer, ver o crescimento da igreja, por que só ele não, tá? Isso acontece por conta desses episódios, tá? É a pressão, é o momento o estresse, o labutar do trabalho, né? Que nós pastores, para quem não sabe, nós trabalhamos muito, irmão. E como o senhor citou no instante, como é muito mal vista, né? Essa situação no meio. Um pastor está em depressão. Às vezes, quando ele se vê, né, com depressão, ele fica aquilo calado. Toma aquilo para ele, porque não pode conversar com ninguém. Sim. Porque ele pensa, vou conversar com quem? Sim. Se eu sou a pessoa que eles vêm conversar. Sim. Então, se ele demonstrar uma espécie de fraqueza, né? Então, aquele fica um peso maior. Que é um erro muito grande do líder, tá? Não procurar outras pessoas para conversar. É um erro muito grande de um líder não procurar outro pastor para conversar, para se abrir, pessoa da sua confiança, tá? É um erro muito grande de um pastor não procurar um profissional na área, como um psicólogo, alguém que possa cuidar dele. É um erro muito grande isso, porque muitos pensam que pastores são deuses. Pastor não é Deus. Pastores são homens, tá? Que precisam de aconselhamento, precisam de ser freado também em algumas áreas, precisam ser tratados, tá? E pastor que não procura outro pastor, ele precisa de crescer espiritualmente, tá? Ele precisa ter a sua maturidade crescida, tá? É interessante que Elias, nós temos na Bíblia várias provas de depressão. Elias teve depressão, né? Sim. Em 1 de Reis, capítulo número 19, nós temos aquele episódio de quando a rainha Jezabel, né, ordena aos seus servos que matasse os profetas da época de Elias por conta de um atrito que Elias
gerou lá no monte, né? Onde houve aquela confusão, onde ele fez fogo descer do céu e Deus aceitou o sacrifício. Tá? Naquele debate, naquele confronto, melhor dizendo, entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Tá? Deus, mais uma vez, mostrou que ele era o Senhor de todas as coisas, que ele era o Todo-Poderoso. Por conta disso, Jezabel vendo aquela situação, tá? E muitos falsos profetas foram mortos, a espada mandada de Elias por conta daquele episódio, por eles serem uns idólatras, né? E a Bíblia diz que Jezabel deu ordem, tá? De morte a Elias. Ordenou que caçasse Elias onde quer que ele estivesse, porque ela queria de forma imediata a cabeça dele, queria ver ele morto. E isso perturbou a mente de Elias. É como diz o grande estudioso do assunto, Augusto Cury, né? Diz que teve o seu gatilho, né, ativado, engatilhou, tá? Algo que nós temos na mente, ok? Então Elias saiu com medo, né? Com medo de ser morto. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto. No capítulo 19 diz que ele no deserto se deparou com uma árvore, tá? No pé chamado de zimbro, né? Deitou sobre aquela árvore. E a Bíblia diz que ele pediu a morte. Elias pediu a morte e disse que não queria mais viver, porque estava sendo caçado. Na mente dele, ele era o único profeta. E por que Deus estava permitindo aquilo? Aquela cassação, aquele episódio. E ele entrou sim em depressão. O que aconteceu? Perceba que nesse período, nesse momento, Deus manda um anjo para confortar Elias. Deus não debate com Elias. Deus não pede esclarecimento naquele momento, Elias. Deus cuida de Elias. Não cobra ele nada, né? Não faz nenhum tipo de cobrança. Deixa ele descansar, porque o que ele estava precisando naquele momento era descansar. É o que acontece com muitos pastores, muitos líderes, né? Nosso meio evangélico, que precisam descansar. Não é fácil, é um trabalho árduo. É muito cansativo, meus irmãos. Vocês não sabem o que nós passamos. Então ali Deus mandou um anjo para alimentar Elias, porque ele precisava de se alimentar. Que parece-me que ele não estava bem alimentado, tá? Permitiu que ele descansasse. Perceba que a Bíblia diz que ele voltou a dormir, tá? Depois que ele dorme, o anjo entende que o período que ele estava ali, naquele estado, já estava demais. Acordou ele e o alimentou de novo. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias andou 40 dias e 40 noites no deserto, até um monte chamado Monte Horebe, onde lá Deus se apresentou a ele, onde lá Deus tratou dele pessoalmente, mas precisou ter uma pessoa lá, que no caso ele foi um anjo, para ter paciência com Elias. E é o que muitos precisam, tá? Se você está vivendo um momento conturbado em sua vida, tá? Se tem algo que você tem escondido por muito tempo, isso tem afetado a sua mente, tem afetado a sua vida espiritual, não guarde isso. Primeiro, confessa ao Senhor Jesus, que Ele está te ouvindo. Tá? Segundo, se for preciso, se o diálogo entre o Senhor, você achar que não for suficiente, procure um profissional na área, seja ele um psicólogo, né? Psiquiatra, um psicólogo que na verdade é o especialista mais nesse assunto, psiquiatra para contar uma área mais avançada, né? Tá? Então procure um psicólogo para dialogar com ele, procure um pastor, tá? Que entenda do assunto, né? Deixa bem, eu faço questão de frisar isso. Eu não aconselho que procure qualquer pastor. Não. Procure pessoas balizadas no assunto. Pessoas que possam, literalmente, tá? lhe dar resposta daquilo que você precisa, possa lhe aconselhar. Não só lhe aconselhar, que possa lhe acompanhar, segurar na sua mão, tá? Lhe dar oportunidade para que você venha se erguer. Porque o que muitos precisam, sabe? É de uma nova oportunidade, uma nova chance, né? Eu tenho tratado de muitas pessoas assim, tenho entrado em depressão, tá? São poucos dias que isso acontece, tá? Pessoas que a gente tem que ir lá correr, tratar dele, tratar dela, pessoas que tentaram suicídio algumas vezes, tá? Nós temos vários testemunhos sobre isso. Eu tive que me deslocar muitas vezes daqui onde eu moro para outros lugares para tentar impedir que aquela pessoa tire aquela vida, porque eu estava numa depressão tão terrível que não para ele o estar vivo não era o suficiente. Então ele tentava tirar a morte, tá? Então a depressão ela ocorre por diversas áreas. Diz a depressão por cansaço, né? Da depressão pós-perca, pós-parto que nós acabamos de falar, a depressão por não ser compreendido, tá? Por não ter com quem converse,
A depressão é causada também por pressão psicológica. Pressão no trabalho, pressão na igreja, como nós estamos tratando do evangelho, pressão na família, e algumas pessoas não suportam isso. Tá? Existe sim a depressão maligna, sim. O diabo, tá? Ele é aproveitador. Ele se aproveita das nossas fraquezas, com aquilo ele lança os seus dardos inflamados, né? E muitas das vezes alcança essa pessoa. E também, será que dá para definir um pouco a questão da depressão anteparto, certo? Pós-parto e pós-perca? Fica mais fácil de ser entendido, compreendido. Mas sobre a questão pressão psicológica, né? A pressão do trabalho, e ela pode ser confundida também com a opressão, né? A O opressão estresse, maligna. o cansaço também causa isso. Como um cristão, né, vai poder definir ali, definir, né, a diferença. Se é uma pressão por... Se é uma depressão, uma por depressão por opressão, opressão ou por opressão. Então, ele tem que procurar um especialista na área, tá? Um psicólogo ou um pastor que possam lhe ouvir, porque muitas vezes que as pessoas querem, Júnior, é ser ouvidas, só isso. Exato. Elas só querem ser ouvidas, não ser criticadas. Eu quero te chamar a atenção aqui dos pais, tá? Das mães que possivelmente estarão nos vendo, tá? Por meio desse canal. Tá? Se você tem algum filho, alguma filha que está nesse processo de depressão e você não sabe o porquê, na sua mente você não sabe o que está acontecendo, chame ele para conversar, chame ela para conversar, porque o que tem crescido muito em nossos dias é a depressão em adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes são abusados dentro de casa, tá? São abusados na escola, abusados pelos vizinhos, pelos próprios familiares, não só homens, mas também mulheres, tá? E a mídia tem, né? Graças a Deus a mídia tem se utilizado dessas vias para informar, para alertar você, pai, tá? Então converse com o seu filho, converse com a sua filha, faça com que eles entendam que você é amigo dele, que você é amigo dela, tá? É muito importante porque tem muito jovem. Essa semana eu tratei de uma jovem que queria se matar, tá? E a irmã dessa jovem ligou para mim, tá? E nós conversamos, ok? E depois nós descobrimos o que aconteceu, coisas na própria família, então foi um negócio muito difícil, sabe? A jovem já vinha há algum tempo tendo esse momento de depressão, de afastamento. Quando você vê o seu filho se afastar muito de vocês, tá no quarto, só querer ficar no quarto trancado, não querer tomar banho na hora certa, não ligar mais para o seu higiene pessoal, ela pode estar entrando em um quadro de depressão, tá? Profunda, que leva à morte. Por que leva à morte? Porque ela fica num momento tão difícil da vida delas que ela começa a ouvir vozes, e aí o diabo aproveita, os demônios aproveitam, e diz que para solucionar aquele problema, só pelo suicídio, só tirando a vida dela, porque tirando a vida dela, tá? Tudo aquilo ia acabar, e ela vai dar sossego aos seus familiares. Eu fui tratar uma jovem há um pouco tempo, com depressão, tentou suicídio, e ela dizia que a voz dizia a ela assim, tá? Tira a sua vida, tá? Se você se matar, você vai livrar, tá? O seu pai, a sua mãe, vai dar sossego a eles, e você mesmo vai acabar com essa dor, porque o que a pessoa depressiva quer é acabar com aquele sofrimento. Certo. E por ele estar naquele estado, ele também se culpa, tá? Pelo estado de estresse que a família também adquire por conta daquilo. Então o inimigo ele aproveita. Ele se utiliza da depressão para poder oprimir, né? Com certeza. Essa é a palavra certa. Tá, irmãos? Então, se você estiver nesse estado, não se separe. Não se recolha. Não se esconda. Procura pessoas que possam lhe ajudar, lhe auxiliar, conversar com você. E você, meu jovem que possivelmente está me vendo, você passou por algum abuso, por algo dessa finalidade, se você está entendendo que está entrando em estado de depressão, não ter vontade mais de se alimentar, de tomar banho, de fazer sua higiene pessoal, não ter vontade mais de conversar com ninguém, não quer mais conversar com ninguém, você pode estar entrando em um quadro de depressão. Procure ajuda logo, procure ajuda imediata, tá? E a minha oração agora, nesse momento, é que o Senhor Deus alcance a sua mente, alcance a sua alma, e que pelo poder do Espírito Santo, esse mal possa cair por terra da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Receba saúde, receba paz,
receba libertação em nome de Jesus. Se porventura há algum espírito maligno se intrometendo na situação, eu repreendo ele agora e ordeno que saia da sua casa agora, que ele saia da sua vida agora, porque a sua alma pertence a Jesus. Jesus morreu no Calvário para te libertar e para te salvar. Você tem dono, você tem uma pessoa que ela não se preocupa com você. A Bíblia diz em João 16, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta aqui, ó, se aproxima aqui. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele não quer ver você nesse estado. Então, seja livre, seja liberto dessa depressão, tá? Que tem tentado tirar a sua vida. Jesus te ama, Ele ama a sua vida. Ele te escolheu para uma grande obra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Espero ter respondido, né? Pelo menos. Sim, com certeza. Quero pedir a vocês então, o assunto foi, eu acho que foi bem claro, né? Sobre a depressão, tem a depressão pós-parto, depressão perca e a depressão cansaço e tem a opressão, né? E tem a opressão que é causada por opressão maligna, né? E todos esses casos podem ser tratados o quê? Com uma conversa, com uma pessoa instruída no assunto. Um pastor, um psicólogo, né? Um profissional da área, profissional da área. Então, e se esse vídeo lhe ajudou, nos ajude a ajudar outras pessoas. Esse é um tema bastante interessante. Leia a Bíblia. A Bíblia também é um grande instrumento, né? Para poder ajudar nesse caso. Nos ajude a ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Se isso lhe ajudou, então, faça o bem. Eu quero repetir. Procure ajuda logo. Procure ajuda logo. Tá? Se abra com alguma pessoa. Porque o diabo quer destruir a sua vida. Não se isole. Não se sinta só, porque você não está só. Sim. Jesus está te vendo, Jesus te ama. Tem pessoas que se preocupam com você. Exato, tem pessoas que se preocupam. O pastor já foi bem claro aqui nas palavras dele. Então, desde já, só queremos te agradecer e pedir que compartilhe nosso vídeo para alcançar o maior número de pessoas, ok? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.